eu sou professora aqui da Faculdade de Educação, trabalho no curso de Pedagogia na modalidade presencial e trabalho também no curso de Pedagogia na modalidade à distância. Sou professora do programa de pós-graduação acadêmico aqui da Faculdade de Educação e do programa de pós-graduação profissional do CAED, que é onde eu trabalho com a disciplina de estudo de caso, juntamente com a professora Rogéria Dutra. A construção do caso, né, a produção do caso, ele envolve a análise e a proposição de uma solução para o caso. São previstos tempos muito bem definidos para a exposição dos pontos de vista dos participantes. Seria no ponto presencial, as pessoas de que as pessoas não se percam, não façam digressões. E aquele que conduz a discussão tem muito essa função de trazer a questão central do caso o tempo todo, para que os participantes tenham a possibilidade de se posicionar com relação a eles, mas ao mesmo tempo não se percam em desviando para outros. Dependendo das áreas, né, vão se ter objetivos diferentes nesse processo. Então, na área de saúde, a gente vai precisar de ter um diagnóstico e aí um tratamento. Mas, por exemplo, um professor de direito que esteja trabalhando com um estudo de caso, ele não necessariamente tem que ter uma conclusão desse processo. Exato. Existem diferentes modalidades de caso. Tem um caso que apresenta um problema a ser solucionado e tem outros casos que não necessariamente trazem um problema a ser solucionado, mas eles trazem uma decisão a ser tomada. E aí não existe também a decisão correta. Essa é uma grande potencialidade do método de caso, porque em algumas áreas, como você diz, tem um protocolo a ser seguido e tem o certo a fazer, mas em outras não. Há várias possibilidades de certo a fazer e para cada uma delas vai decorrer alguma consequência. Então, o que se espera ao trabalhar com os estudantes com o método de caso é que ele tome uma decisão e considere quais são as consequências possíveis daquela decisão que ele está tomando. Então, trabalhar com o método é submeter essas impressões iniciais a um escrutínio do diálogo com os pares, da própria teoria, e aí você ir fazendo um deslocamento dessas posições iniciais para uma outra posição mais informada pela teoria, informada principalmente, isso em outras áreas é muito forte, por outras experiências da mesma natureza. Então, o caso ele nunca é uma situação absolutamente original. Já há outras situações semelhantes que já foram abordadas na área, né? E para as quais foi dada uma determinada solução. O mediador se coloca naquela posição de quem já tem a solução e vai trazer todo mundo para essa solução que ele já tem. Não é essa a ideia. A ideia é construir as soluções. E como é que fica a recepção disso, por exemplo, para um aluno que usa esse método? Porque o tradicional é o professor no lugar de eu sei tudo e você não sabe nada. Quando o aluno depara com alguém que também está em processo de aprendizado, tradicionalmente a gente tem uma perda de confiança, pode-se colocar assim. Como é que fica a resposta do aluno? Primeiro, a gente trabalha com o aluno o que é o método de caso. Então, no ponto de partida, ele já sabe que ele não vai encontrar no tutor, no professor, respostas. Ele vai encontrar sempre problematizações, né? Porque se você não faz isso também,
gera uma certa irritabilidade, um sentimento no aluno de que você não sabe a resposta porque você está enrolando, né? Então isso é importante você fazer logo de cara, né? E também tem uma tendência dos grupos de imediato, você apresenta o caso e eles vêm com a solução. Porque tem essa ansiedade da resposta resolver rápido. Então isso é difícil também, porque aí quando a pessoa já chega com a solução, o processo é de desconstruir, porque ela já construiu uma resposta para a situação. Isso é muito variado, mas ele não pode ser tão pouco que a situação não possa ser amadurecida, nem tanto que ela também se torne algo, né, que leve à dispersão, que leve àquela atitude que muitas vezes é nossa diante de um caso, de empurrando com a barriga, né? Então tem um tempo em que se esgotam as possibilidades, né? Todos tiveram a possibilidade de colocar, foi-se a teoria, reuniu-se evidências, então agora é o momento de fazer a opção, de apresentar, dependendo do caso, a solução ou o encaminhamento possível, né? A alternativa de ação para aquela situação e as suas possíveis consequências. Tanto para o professor, que é o mediador nesse processo, quanto para os alunos, né? Perdas, eu não sei se eu teria a dizer de alguma delas, porque eu acho que cria muitas situações favoráveis. Eu acho que há entraves, mas eu não acho que há perdas, né, por fazer opção por uma metodologia dessas. Um dos entraves é que você se lança mesmo no desconhecido, né? Do ponto de vista do professor, isso é um pouco desconfortável, porque o ideal é você já ter uma solução, que é o seu terreno seguro também, e aí você vai construir toda uma argumentação em favor daquela solução que você considera que é a mais adequada. Depende da natureza da disciplina, porque se o foco da disciplina é que o aluno saiba mobilizar a teoria para tomar decisões, né, sobre questões de ordem prática, é o ideal. Pode haver uma disciplina toda organizada, né, em torno dos estudos de caso. Aí, o encaminhar da disciplina, assim, a forma mais adequada de você atingir os objetivos que você previu é você escolhendo casos que atendam aqueles seus objetivos. Mas aí o professor é um direcionador. A gente pode correr o risco de não conseguir cumprir aquele conteúdo programático traçado, tradicional, né? E aí, nesse caso, eu tenho um ganho, por um lado, porque eu vou abordar outras partes, né? Mas eu posso também ter uma perda. Sim. Isso tem que ser avaliado antes. Com certeza. Né? Com certeza. E acontecendo isso? E até você tem que considerar qual é a flexibilidade que você tem no seu conteúdo programático para sopesar essas perdas e ganhos, né? Porque há conteúdos, há programas que têm conteúdos, por exemplo, que são muito encadeados, né? Um depende do outro, por assim dizer. Aí você precisa considerar se essa seria uma boa metodologia. Mas há outros que lidam com princípios mais gerais, né? O foco da disciplina é a construção pelo aluno de habilidades mais globais, mais gerais. Aí eu acho que vale a pena o risco, né? Porque essas habilidades elas vão se constituindo, podem se constituir a partir de situações de aprendizagem muito abertas, né? Aí eu acho que é bastante interessante. Digamos assim, orientações para a criação desses casos, para você escrever esses casos? Existem. Tem uma bibliografia específica que orienta. Mas eu acho que isso varia muito de área para área, né?
Alguns casos, por exemplo, no caso da administração de empresas, eu acho que as regras são muito diferentes, por exemplo, do que casos que envolvem as ciências humanas. Então, quando você propõe um caso, há uma identificação muito forte das pessoas com as situações que estão sendo apresentadas ali. E isso é muito instigante, porque você vai provocando um movimento de confrontação dessas pessoas, não é com um caso hipotético, com uma situação hipotética, mas é com as situações que ela vivencia. Né? Então você vai provocando um embate das crenças, dos valores, dos presumidos dessas pessoas com outros elementos, né? Com a experiência dos outros, com a teoria, né? E aí isso é muito interessante. Agora, eu acho que trabalhar com o método de caso também desmistifica uma ilusão que o aluno tem de que na nossa área, na sua pode ser até que tenha mesmo, mas de que ele vai ter uma receita pronta que vai dar sempre certo. Porque a cada caso que você apresenta, você está diante do imponderável, assim, há várias possibilidades de solução e para cada uma delas você vai ter consequências, né? Então ele vai ajudando também a relativizar a ideia de uma formação que te prepara de antemão para tudo, né? E mostra assim, a realidade, ela é complexa e o que você precisa adquirir, na verdade, é uma forma de lidar de maneira positiva com essa complexidade, né? Então, assim, a formação ela vai te dar alguns instrumentos dos quais você pode lançar a mão para isso. Mas o caminho pronto, a receita, é você quem tem que vai fazer. Essa presença, esse bate-papo gostoso, né? E convidar para um próximo aprendizado. Eu também quero aprender.